Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h33, 6h33. Bom dia para você. No ar o nosso Jornal Verde Vale, dia 15 de dezembro de 2022. Hoje trazendo para você os principais destaques, as principais notícias nesta quinta-feira. Comigo, Daliana Oliveira. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo agora pelo aplicativo e pelo Facebook da rádio. Hoje, uma quinta-feira, 6h33. A partir de agora, você fica muito bem informado no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Vamos aos principais destaques desta edição. Termina hoje o prazo para pedir saque extraordinário de até R$1.000 do FGTS. Mega Sena, aposta de Belo Horizonte feita pela internet, ganha sozinha quase R$135 milhões. Câmara aprova a lei orgânica das polícias militares e dos bombeiros. Texto vai ao Senado. Senado registra aumento no desmatamento de 25% nesse ano. Sindsojas Goiás projeta que 90% das vagas temporárias sejam efetivadas no estado. Santa Casa de Goiânia deixa de fazer cirurgias por causa do baixo estoque de sangue. Estes e outros destaques agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h34. Bom dia para você, 6h34. Sejam bem-vindos à nossa programação. Termina hoje o prazo para os trabalhadores solicitarem o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, no valor de até R$1.000. O valor foi depositado automaticamente nas contas do Caixa Tem de trabalhadores. Quem não teve o valor creditado ou quem teve, mas não movimentou dinheiro nos primeiros 90 dias, deve acessar o aplicativo do FGTS e indicar que deseja sacar o dinheiro, é o que informou a Caixa Econômica Federal. De acordo com a Caixa, após o pedido, em até 5 dias úteis, o valor é transferido para a conta do trabalhador. O bloqueio dos recursos pode ocorrer devido a alguns fatores. E um novo tratamento para o câncer coloretal entrou no rol da ANS. Confira os detalhes com a repórter Ana Paula Costa. Um novo medicamento para câncer coloretal avançado ou metastático foi incorporado à lista da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e passa a ser ofertado pelos planos de saúde. O Regorafenib deve trazer mais alívio para pacientes em tratamento oncológico de cólon e reto. Considerada uma doença silenciosa, os tratamentos têm avançado e a busca por exames de rotina ainda é fundamental para o diagnóstico precoce, conforme explica a doutora Graziela Azevedo, gerente médica da franquia de tumores gastrointestinais da Bayer. O tratamento do câncer coloretal, se diagnosticado muito precoce, ele é extremamente tratável e altamente curável, tanto de forma cirúrgica, enfim, tem uns procedimentos específicos que é sempre bom estar com o médico responsável acompanhando. Mas a partir do momento que ele avança e progride, né, que a gente diz cientificamente como um cenário metastático, também existem medicamentos para melhorar a sobrevida global, ou seja, aumentar o tempo de vida desse paciente, além disso, promover qualidade de vida. Doutora Graziela Azevedo destaca a importância da facilitação do acesso ao tratamento. Quando nós olhamos sobre a questão de incorporação de medicamentos, ou seja, liberação via convênios, isso é muito importante porque favorece com que o paciente tenha disponibilidade de todo o arsenal, assim como o médico também possa fazer a sua decisão correta para o paciente. Então, a partir do momento que a gente tem medicamentos disponíveis e reembolsáveis também pelo setor privado de saúde, isso é extremamente importante para o aumento da sobrevida desse paciente. A inclusão desse e de outros tratamentos para diferentes tipos de câncer no rol da ANS beneficia milhares de pessoas, mas até chegar ao paciente, um medicamento percorre um longo caminho, conforme explica Erlon Mansur, diretor da área de oncologia da Bayer. Uma vez que o medicamento é aprovado pela Anvisa, né, pela Agência de Vigilância Sanitária Brasileira, no caso dos planos de saúde, eles são obrigados a cobrir os custos de qualquer medicamento que faça parte do chamado rol
da ANS. A ANS é a agência que regulamenta o mercado privado, né, dos planos de saúde. Essa agência ela conta com uma equipe técnica que é responsável pela análise de cada medicamento, avaliando então suas indicações, eficácias, claro, o custo também, antes de pedir pela incorporação. De acordo com o INCA, o câncer coloretal é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil e o terceiro mais comum no mundo. O avanço em pesquisas permite melhorar a qualidade de vida de pacientes com a doença, mas é importante sempre consultar um médico e realizar exames de rotina, além de adotar um hábito de vida mais saudável, com uma alimentação equilibrada e a prática de atividades físicas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Ana Paula Costa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h38, 6h38. Desmatamento no Cerrado aumentou 25,29% no período de agosto de 2021 a julho de 2022. As informações foram divulgadas no dia de ontem pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, unidade vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao todo, uma área de 10.688 quilômetros quadrados foi desmatada. Em 2021, a área em que houve supressão de vegetação nativa foi de 8.531 quilômetros quadrados. Os maiores percentuais de desmatamento foram registrados no Maranhão, Tocantins e na Bahia. Os dados da Liana foram verificados pelo projeto de monitoramento do Cerrado, o PRODES, que mapeia a área de 126 órbitas, pontos da série Landsat, que recobrem o bioma do Cerrado. O programa identifica e qualifica as áreas maiores que 1 hectare, onde a vegetação nativa foi suprimida, independente da utilização subsequente dessas regiões. 6h39 agora. Sindicato do Sistema Comércio de Goiás, o Sindilojas, projeta que 90% das vagas temporárias de contratados para o Natal desse ano sejam efetivadas no estado. Nessa época, a maioria das oportunidades são para vendedor, balconista, estoquista, atendente e empacotador. Presidente do Sindilojas, Cristiano Caixeta, avalia que a criação desses cargos no fim do ano é uma oportunidade importante para quem está tentando se recolocar no mercado de trabalho. 6h40. Com a grande queda no índice de roubo de carros em Goiás, receptadores adquirem caminhonetes tomadas por criminosos em outras regiões do país. Confira os detalhes nessa matéria com Túlio Isaac Filho. Nós estamos falando de roubos de caminhonetes e que essas caminhonetes parece que já vinham desmontadas aqui para o estado de Goiás. A investigação começou no Distrito Federal e eles começaram investigando roubos de caminhonetes e chegaram à conclusão de que havia esses roubos eram encomendados. Havia um responsável também lá, alvo deles no Distrito Federal, que era responsável por essas encomendas. E esses veículos, grande parte deles era trazido para Goiânia e trazidos, a gente imagina que já desmontados, para que as peças fossem revendidas na região da Vila Canaã. Antigamente a gente via muitos roubos a caminhonetes aqui no estado de Goiás, uma realidade hoje completamente diferente. Exato, o número de roubo de veículo diminuiu bastante. As forças de segurança têm atuado firmemente nesse sentido. Então, nós temos observado um fluxo inverso, ou seja, veículos sendo roubados em outros estados da federação e que são trazidos para serem revendidos aqui. Doutor, quantos presos aqui no estado de Goiás? Bom, foram 3 prisões temporárias, 5 mandados de busca e apreensão e 2 autos de prisão em flagrante lavrados. As operações que foram encetadas na data de hoje, elas não terminam por aqui. Na verdade, resolveu-se startar esse primeiro momento da investigação, já vista a necessidade de fazer cessar os roubos dessas caminhonetes aqui no Distrito Federal, porquanto continuam a ocorrer. Mas que num segundo momento ainda existem investigados envolvidos nesse esquema criminoso que a gente espera alcançá-los o mais breve possível. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 6h42, 6h42. E a França, está na grande final da Copa do Mundo de 2022. Jogando no estádio Al Bayt, no dia de ontem, a equipe comandada pelo técnico Didier venceu Marrocos por 2-0.
Vamos conferir os detalhes desta partida com o repórter Fred Júnior. A Copa do Mundo terá a França na final mais uma vez, em busca do bicampeonato consecutivo. A seleção francesa sofreu, mas confirmou o favoritismo e venceu o Marrocos por 2-0. E agora terá a chance de repetir o feito do Brasil, o último a ser campeão mundial 2 vezes seguidas, em 58 e 62. Diante da maior zebra da Copa do Mundo, a França não teve problemas para furar a melhor defesa da Copa. Com 5 minutos, Theo Hernandes abriu o placar. Esperava-se um domínio francês depois do gol, mas Marrocos foi ao ataque e só não marcou porque o goleiro Lloris e a zaga e também a trave ajudaram a segurar os africanos. Na reta final, Muani pegou a sobra, ampliou e deixou a equipe francesa mais tranquila e classificada para a final. O ex-jogador Robert, agora comentarista, foi jogador do Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira. Ele comenta a vitória francesa e agora a final, envolvendo França e Argentina. Então, rapaz, acho que o Marrocos, ele foi surpreendido com o primeiro gol. E quando você joga num esquema reativo, né, no popular, na retranca, quando você toma o gol no início do jogo, complica todo o teu sistema tático. Aí você tem que sair, aí você tem que tomar cuidado para não sofrer contra-ataque, você tem que compor um outro esquema aí ofensivo. E Marrocos não apresentou essa diversidade aí de opções táticas, né? Tomou o gol, era tudo que a França queria, fazer o gol cedo, e era tudo que Marrocos não queria, que era tomar o gol cedo. Então isso complicou demais a vida do Marrocos, e a França para mim não foi ameaçada em nenhum momento. Para mim controlou o jogo, teve chance, teve uma bola na trave ali também de Marrocos, e no finalzinho um bate-rebate, mas também teve bola na trave do time da França, teve também o gol perdido pelo Giroud. Então, França muito merecida nessa final com a Argentina. Já a final, eu acho que aí é briga de cachorro grande. Eu torço pelo Messi e eu acho que a Argentina tá mais equilibrada e tá mais incisiva aí pro título, né? Mas vamos ver, o pessoal da França é um time assim, que tá, entre aspas, sem a responsabilidade de conquista, porque é atual campeão do mundo. E por isso também isso muda um pouquinho o emocional do atleta, né? E o peso ali nas costas dos jogadores argentinos, ainda que eu acho que a Argentina está lidando bem com essa pressão. E eu creio que, vamos dizer assim, né, pro bem do futebol, o Messi seria assim, muito merecido ele encerrar aí a passagem dele em Copas do Mundo com esse título, né? Para ele ficar imortal de vez no esporte. A grande final da Copa do Mundo entre França e Argentina acontece domingo ao meio-dia, horário de Brasília. No sábado, a decisão de terceiro e quarto lugares entre Marrocos e Croácia também ao meio-dia. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46 agora. E o mercado da soja fechou o dia de ontem em campo misto e sem direção bem definida na Bolsa de Chicago. Os primeiros vencimentos subiram enquanto os seguintes fecharam o dia no vermelho. O janeiro concluiu o dia com $14,28 por bushel e alta de 2,50 pontos, enquanto o maio foi cotado a $14,88, recuando 0,50 ponto. A semana tem sido bastante volátil para os futuros da oleaginosa em grão, de farelo e também do óleo. Faltam notícias fundamentais que pudessem mexer com o mercado, como explicou o diretor-geral do Grupo Laboro, Ginaldo Souza. Com o clima na América do Sul sendo o foco principal, os players resolveram puxar um pouco o mercado. Depois começou a olhar as questões do mercado financeiro, destacando o aumento de taxa de juros nos Estados Unidos pelo Federal Reverse, em 0,5%. E as previsões seguem indicando poucas chuvas no radar, tanto para o Brasil quanto para a Argentina. As lavouras, sobretudo na Argentina, continuam sofrendo muito, registrando perda de potencial produtivo, porém, ainda sem ser possível mensurá-la. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Poderá Bolsonaro ser preso? Teoricamente, esse é o desejo da coligação que elegeu Lula, que entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral,
acusando Bolsonaro de uso indevido dos meios de comunicação social e abuso do poder político. O problema é que caiu nas mãos do ministro Benedito Gonçalves, aquele dos tapinhas no rosto, que recebeu de Lula, aquele que cochichou no ouvido de Alexandre de Moraes, missão dada, missão cumprida, que o microfone captou. O pessoal está pedindo não só que seja investigado, e vão ser investigados, Bolsonaro, o vice Braga Neto, deputados ferrenhos defensores de Bolsonaro, como Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, 3 recém-eleitos que tiveram muito voto, como os demais, né, aqui citados, o Gustavo Gayer, o Magno Malta, o Nicolas Ferreira. Né? Qual é o objetivo? É tentar desreeleger. Né? Como já se conseguiu descondenar lá atrás, agora estão querendo desreeleger. Anular os votos, alegando, não vai ser o caso de Flávio Bolsonaro, porque ele continua com mandato de 8 anos. Mas anular os votos, invalidar os votos e considerar Bolsonaro um criminoso eleitoral, por ter abusado dos meios de comunicação. Imagina, foi o que ele não abusou, porque nem teve meios de informação à disposição dele, né? Meios de comunicação de massa. E abuso do poder político, foi o que ele não fez também, né? Ficou na dele. Mas, enfim, está nas mãos de alguém que não tem amores por Bolsonaro, né? Muito pelo contrário. Então há esse risco. Bom, por outro lado, o presidente eleito convidou Luiz Marinho. É a volta ao passado. Luiz Marinho já foi o ministro do Trabalho e agora foi convidado e aceitou para ser ministro do Trabalho. Foi ministro do Trabalho de Lula, depois foi prefeito de São Bernardo, né? Ele começou como líder sindical no tempo que era operador de máquinas da Volkswagen. E também convidou Josué Gomes da Silva, que é o presidente da Fiesp, pelo menos até dia 21, porque já tem uma assembleia que está marcada para destituí-lo, que não gostaram da atuação dele lá em São Paulo, né? Para o Ministério da Indústria e Comércio, que é outro ministério que foi criado, de novo o Ministério das Mulheres também, voltando atrás, né? Vão criar de novo. Cida Gonçalves, diz a notícia, que eu não sei quem é, mas diz que ela é especializada em violência de gênero, né? Seja lá o que for isso. E o novo ministro das Relações Exteriores já disse que Lula vai à China logo no início do ano, né? E vai reativar a relação com a Venezuela do ditador Maduro, né? Portanto, vai expulsar daqui a embaixadora do outro presidente da Venezuela. A China é a campeã mundial, segundo o Repórteres Sem Fronteira, de prisão de jornalista. 110 jornalistas presos. 18% dessas prisões são de mulheres. Bom, e enquanto isso, falar em prisão, Alexandre de Moraes, num evento em Brasília ontem, ameaçou que tem muita gente ainda para prender e muita multa para aplicar. Eu fico pensando assim naqueles delegados que saem para aí, eu vou prender todo mundo, né? Ou o oficial do Detran, né? O agente do Detran, sai, vou multar todo mundo, né? Mais ou menos isso que a gente está ouvindo. E aí eu lembro do secretário-geral do Repórteres Sem Fronteira, que fez uma declaração, o Christophe Deloire, né, dizendo que regimes ditatoriais e autoritários estão enchendo as prisões com jornalistas, né? Prisão por crime de opinião também é uma coisa... Aliás, nenhum baderneiro que queimou veículo foi preso ainda, pelo menos até esse momento dessa gravação. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Você está ouvindo Jornal Verde Vale.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. As principais notícias do Brasil e da nossa região você confere aqui na número 1 da região. E uma aposta de Belo Horizonte, feita pela internet, acertou sozinha as 6 dezenas do concurso 2.448 da Mega Sena. Foi realizado na noite da quarta-feira em São Paulo. Ela recebe o prêmio total de R$ 134.811.174, o terceiro maior desse ano. Daliano, o sortudo ou sortuda foi lá e marcou as dezenas 09, 15, 23, 25, 29 e 30. Outras 186 apostas fizeram 5 acertos e vão receber R$ 36.544. Outras 12.011 apostas fizeram 4 acertos e vão receber R$ 808 cada. O próximo sorteio da Mega Sena será no próximo sábado, dia 17, e o prêmio previsto para as apostas vencedoras é de R$ 3 milhões. E 32% dos consumidores usam o nome de terceiros para fazer compras. Confira os detalhes com Alexandra Fiore. Diante da recusa de um pedido de crédito, a solução encontrada por muitos consumidores é usar o nome de amigos ou familiares. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e SPC Brasil, em parceria com o Sebrae, mostra que 32% dos consumidores fizeram compras com cheque, cartão de crédito, crediário, empréstimo ou financiamento, utilizando o nome de outra pessoa. O levantamento se refere aos últimos 12 meses. Segundo o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, o estudo revela ainda que, na hora de pedir o nome emprestado, as pessoas mais procuradas são aquelas do círculo de convivência, como cônjuges e pais. Principalmente aos cônjuges, pais, amigos e irmãos. Mas também tem na lista aí outros parentes, namorados, inclusive colegas de trabalho. Então a gente percebe que na hora da emergência, quando precisa de alguma ajuda para realizar alguma compra e está sem crédito ou está sem limite, as pessoas realmente procuram aí todo mundo do seu ciclo de amizade e ciclo familiar. Ele alerta que o consumidor que empresta o nome precisa pensar sobre as consequências. Houve casos, por exemplo, de negativação da pessoa que emprestou o nome, situação mencionada por 13% daqueles que deixaram de pagar as parcelas em dia. Bom, obviamente o principal risco é aquele risco de endividamento e negativação do próprio nome na hora de precisar de crédito. A gente sabe que quando a gente empresta o nome para terceiros, a gente não tem como garantir o pagamento da dívida. Mas além disso, além do risco financeiro, há também o risco de você ter problemas sociais com seus amigos e familiares. Então, não é uma prática recomendada. É importante que você seja sincero, que você procure uma outra forma de ajudar quem te pede esse tipo de empréstimo, mas emprestar seu nome realmente não é adequado e nem recomendado. De acordo com a pesquisa, a prática é utilizada principalmente por quem está com dificuldade de acesso ao crédito ou enfrenta imprevistos sem reserva de emergência. A principal razão apontada pelos entrevistados para fazer compras em nome de outra pessoa foi o estouro do limite de cartão de crédito ou do cheque especial, 31% dos entrevistados. A pesquisa revela que os argumentos de convencimento mais utilizados por quem pede o nome emprestado variam, como a necessidade de fazer supermercado, compras para os filhos, pagamento de uma dívida, até a necessidade de comprar remédios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h08, 7h08. A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia publicou um apelo informando que cirurgias tiveram que ser adiadas e outros procedimentos não estão acontecendo devido ao baixo estoque de sangue nas unidades. No Hemocentro, as doações de sangue apresentam queda vertiginosa que chega a 41%, sendo que a maior demanda dos estoques é pelo sangue O positivo. De acordo com a biomédica e coordenadora do Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia, Gabriela Miranda, a situação atual é crítica. Ela explica que a pandemia do novo coronavírus, o surto de gripe e dengue que Goiânia vive e as férias de fim de ano acabaram afastando as pessoas dos bancos de sangue. As doações para a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia podem ser feitas entre segunda e quinta-feira, entre 7 e meio-dia e das 1 às 4 da tarde. Já na sexta-feira, as doações podem ser feitas somente até às 3 da tarde. O agendamento pode ser feito pelo telefone 62-3254-4283. Jornal Verde Vale.
Esportes. Com a arrecadação recorde nesta edição da Copa do Mundo, a FIFA vai entregar a maior distribuição de dinheiro em premiações da história da competição. Os detalhes, quem traz é Fred Júnior. Ainda não sabemos quem vai conquistar a Copa do Mundo de 2022, Argentina ou França. Mas uma certeza é que a FIFA, com o Mundial do Catar, terá um lucro recorde na história das Copas. Além de venda de ingressos, camarotes, 22 cotas de patrocínio, os direitos de televisão também aumentaram a arrecadação recorde da entidade. E quem explica isso é Amir Somoji, da Esportes Valium. Bom, o que nós podemos falar dessa Copa do Mundo do Catar de 2022 é que vai ser o maior faturamento da história das Copas do Mundo. Depois de uns anos aí de pouco crescimento, especialmente nos anos recentes, a Copa do Mundo volta a crescer de uma maneira um pouco mais acentuada. A Copa da Coreia e do Japão em 2002 faturou 1,6 bi de dólares. Aí a Copa da Alemanha de 2006 teve um grande salto, 2,6 bi. Aí a África do Sul foi o maior crescimento da história, de 2,6 bi da Alemanha para 4,2 bi na África do Sul. O Brasil faturou 4,8 bi, Rússia 5,3 bi. E a expectativa é que a Copa do Mundo no Catar atinja um faturamento recorde de 6,2 bilhões de dólares. O principal recurso, as principais fontes de receita são a televisão, os direitos de transmissão, que geram para a FIFA mais de 3,1 bi em faturamento. Isso, para você ter uma ideia, na Alemanha era 1,3 bi. Então houve uma globalização dos direitos. Isso aumentou muito a audiência também da Copa do Mundo, e então a relação audiência-faturamento com TV, e também os patrocínios, que chegaram a 1,7 bi. O Brasil, depois da China, é o país que mais gera audiência para a FIFA. O mercado americano já vem logo em seguida, são importantes mercados em termos de audiência. E também você tem outros mercados emergentes, como a Índia, como África e Oriente Médio. Então o caso do Marrocos, ampliando ainda mais a importância do continente africano. Então essa Copa do Mundo deve ter um incremento de audiência bastante significativo, e também pela força do streaming. O Brasil foi colocado como o grande mercado a ser explorado pela FIFA nessa aliança com o Cazé TV. Então todos os recordes do Cazé TV vão alimentar os relatórios da FIFA. Então o Brasil se transformando definitivamente no maior mercado gerador de audiências digital da Copa do Mundo. A seleção que conquistar a Copa do Mundo vai receber da FIFA de premiação 192 milhões de reais, o maior prêmio já dado a uma seleção campeã. Ainda em relação a outras premiações, a FIFA vai pagar mais de 2 bilhões de reais. A seleção que for vice-campeã receberá mais de 137 milhões de reais. E como curiosidade, o Brasil, eliminado nas quartas de final, vai receber 72 milhões de reais. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12 agora. E a quarta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho se movimentando pouco na Bolsa Brasileira, mas ainda fechando de levemente positivos. As principais cotações flutuavam na faixa entre R$ 87,99 e R$ 91,39. O vencimento janeiro 23 foi cotado R$ 87,99, com valorização de 0,24%. O março 23 valeu R$ 91,39, com alta de 0,18%. O maio 23 foi negociado por R$ 90,78, com elevação de 0,19%. E o julho 23 teve valor de R$ 88,30, com ganho de 0,17%. Para o analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira se manteve próxima dos níveis dos portos, que giram ao redor de R$ 92,00 nesse momento. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h13. Polícia Militar prende suspeitos de tráfico e apreende 0,5 tonelada de drogas em Goiânia. Quem traz os detalhes é a Juliana Carnevale. Ação conjunta entre policiais do Tático do 9º Batalhão da Polícia Militar com a Polícia Militar do Distrito Federal. 11 suspeitos de tráfico foram presos em flagrante em uma casa no Recanto das Emas.
Após troca de informações, os militares conseguiram apreender mais de 500 quilos de entorpecentes, armas de fogo e munições, além de balança de precisão. A maioria dos suspeitos faria parte de uma organização criminosa e tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e roubo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h20, 7h20, chegando com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale. A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira um projeto de lei que cria a chamada Lei Orgânica das Polícias e dos Bombeiros, com normas sobre organização, prerrogativas e proibições para as categorias. O texto segue agora para o Senado. Os deputados retiraram os pontos mais polêmicos da proposta, que davam autonomia às PMs para tomarem decisões sem o aval de governadores. Com isso, houve consenso até com os partidos de oposição ao governo Jair Bolsonaro, que antes eram contrários ao projeto. Inicialmente, alguns deputados queriam criar uma estrutura hierárquica de generais com tenentes-generais, major-generais e brigadeiros-generais. Esses dispositivos, bastante criticados por especialistas, também foram retirados da proposta. 7h21 agora. A Justiça decreta a prisão preventiva de um pai que matou 4 filhos no Rio Grande do Sul. Confira os detalhes desse caso com René Almeida. A Justiça do Rio Grande do Sul determinou nesta quarta-feira a prisão preventiva do homem suspeito de matar os 4 filhos em casa na cidade de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. David da Silva Lemos, de 28 anos, foi preso na madrugada de terça em um hotel no centro da capital. Durante o depoimento na delegacia, o suspeito ficou em silêncio, mas ao ser preso, ele havia confessado o crime. Em entrevista à RBS TV, o delegado responsável pelo caso, Augusto Zenon, revelou que o homem deu um chá calmante para os filhos antes de cometer os homicídios. A criança entrava em relaxamento, aí depois a criança dormia, ele sufocava a criança com o travesseiro. Isso foi feito na criança mais nova, de 3 anos, e nas crianças maiores, a de 6, 8 e 11, ele sufocava, mesmo modus operandi, uma por uma, levava para dentro da casa, sufocava com o travesseiro e depois desferia as facadas. As crianças essas últimas 3, as mais velhas, foram golpeadas tanto no peito quanto nas costas, com mais de 10 facadas. Segundo o delegado, quando a polícia chegou à casa por volta das 7h30 da noite de segunda-feira, as crianças, uma de 11, outra de 8, outra de 6 e outra de 3 anos, já estavam mortas. O homem tinha histórico de agressões contra a ex-mulher e mãe das 4 crianças. Ela tinha medida protetiva em vigor contra David. Conforme a polícia, o homem teria mandado mensagens com ameaças para a mãe das crianças no dia do crime. A advogada especialista em direito das mulheres, Gabriela Souza, vê omissão do judiciário no caso. Então, nessas situações, é sempre muito difícil conseguir uma medida protetiva que seja ampliada para os filhos, porque se entende que essa ampliação é uma exceção, porque pai teria direito de convivência. Só que a gente está vendo uma tragédia anunciada, na medida em que é óbvio que um homem agressivo representa risco também para os filhos, e pela legislação brasileira as crianças precisam ter proteção integral e máxima e absoluta. Ela descreve o sentimento ao saber do crime. Esse caso de Alvorada é a coisa mais triste que eu já vi na minha vida. E é uma tragédia anunciada que poderia ter sido evitada se tivesse ampliado a medida protetiva para essas crianças. Os laudos com a causa das mortes devem ser concluídos em 30 dias. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h24. A campanha contra a febre aftosa promovida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, termina no próximo sábado, dia 17.
No fim de novembro, o Ministério prorrogou a campanha após pedido de alguns estados motivados, em parte pela aprovação e liberação de lotes de partidas da vacina ao final da etapa. A vacina será aplicada em bovinos e bubalinos de até 24 meses em 10 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima e Rio Grande do Norte, conforme o calendário nacional de vacinação. Já em outras 11 unidades da Federação, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal, que compõem o bloco 4 do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa, a vacinação será para todo o rebanho. 7h25. Pagamento do IPVA de veículos placa final 9 e 0 encerra calendário de 2022. Quem traz os detalhes é a Juliana Carnevale. Com o encerramento do calendário anual do IPVA, este mês é o último prazo para quitar o restante das parcelas devidas ou a cota única do imposto referente aos veículos de placas finais 9 e 0, acrescido da taxa de licenciamento anual. Até o começo do ano, o IPVA só podia ser quitado em até 3 vezes, mas, por determinação do governo estadual, o imposto passou a ser pago em 10 parcelas. A Secretaria da Economia tem até o final deste mês para divulgar o novo calendário do IPVA, que entrará em vigor a partir de janeiro de 2023. Ontem, terça-feira, venceu o prazo para quitar a 8ª parcela ou a cota única do imposto dos carros de placa final 9, além do licenciamento. Hoje, quarta-feira, será a vez de pagar a cota única ou a última parcela do IPVA dos veículos de placa final 0, também acrescido do valor do licenciamento. O IPVA em Goiás deve ser pago em até 10 vezes ou à vista, sendo que a última parcela deve ser quitada juntamente com a taxa de licenciamento anual. O seguro DPVAT deixou de existir conforme decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão do Ministério da Economia. O estado de Goiás concede descontos de 50% no IPVA para modelos populares, desde que o licenciamento esteja regular até o vencimento e que o proprietário não tenha cometido infração de trânsito no ano anterior. Também há descontos de 5% a 10% para aqueles que têm CPF nas compras realizadas no mercado varejista no estado e participa do programa Nota Fiscal Goiana. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h27 agora. Vamos então falar de futebol. O Conselho de Administração do Flamengo aprovou por unanimidade a proposta orçamentária na noite de ontem. O orçamento ficou projetado em R$1 bilhão, 158 milhões do que a receita total de 2022. O motivo? O clube entende que prêmios de eventuais conquistas não podem ser levados em conta, já que não há garantias de novos títulos. Para 2023, o Flamengo, como em temporadas anteriores, prevê que chegará à semifinal nas Copas do Brasil e Libertadores. Objetivo superado em 2022 e em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Meta que acabou descumprida neste ano. 7h27, vamos então falar do mercado da bola. O Cruzeiro está próximo de contratar o meia Nicão para a temporada do ano que vem. O meia de 30 anos de idade chegaria à Raposa por empréstimo, válido por uma temporada. A reportagem você confere com Cadu Macri. O mercado da bola segue agitado. O Cruzeiro anunciou a contratação do meia Matheus Vital por 3 anos de contrato. O jogador veio do Corinthians, que ainda vai ficar com 50% dos direitos econômicos do atleta em caso de uma nova negociação. A equipe mineira vai ficar apenas com 35%. Esta foi a segunda contratação do Cruzeiro para a temporada 2023. A primeira foi a chegada do zagueiro Neres, negociação que já foi confirmada antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro da Série B. Já o São Paulo anunciou a contratação do meia-atacante Wellington Rato, que estava no Atlético Goianiense. O jogador era disputado pelo Fortaleza, mas preferiu jogar no Morumbi. Quem confirmou a negociação foi o presidente do Dragão, Adson Batista. A agência Rádio Web, com informações do mercado da bola, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
Agora 7h29. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou ontem nota com revisão das projeções para o setor agropecuário em 2022 e 2023. Para o próximo ano, a estimativa foi revisada de crescimento de 10,9% para alta de 11,6%, com aumento de 14,2% no valor adicionado da produção vegetal e de 1,6% no valor adicionado da produção animal. Na previsão anterior, os autores utilizaram como base as projeções de estimativas da publicação Perspectivas para o Agropecuária, safra 22-23, divulgado pela Conab em agosto, tanto para a produção vegetal quanto para a produção animal. Na nova estimativa para o próximo ano, os dados para a produção vegetal têm como base o prognóstico da produção agrícola para 2023, divulgado pelo IBGE mais recente, enquanto as estimativas para a pecuária são produzidas a partir de modelos econométricos próprios dos pesquisadores do IPEA. 7h30. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, recebeu alta ontem, 6 dias após passar por uma cirurgia no coração em São Paulo, segundo um boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, onde ele estava internado. De acordo com o hospital, Caiado se recuperou completamente, está em plenas condições clínicas. No entanto, continuará em São Paulo nos próximos dias por recomendação médica. O político, que também é médico, fazia exames de rotina quando descobriu que precisava fazer uma revascularização do miocárdio, procedimento mais conhecido como ponte de safena. A cirurgia foi feita no dia 8 de dezembro. Caiado foi para São Paulo no dia 4 de dezembro e a cirurgia foi feita 4 dias depois, na manhã do dia 8. A médica, responsável pela equipe que acompanha Caiado é a cardiologista Ludmila Rajar, amiga do governador há mais de 10 anos. Em 2019, Ronaldo Caiado foi submetido a um cateterismo, uma angioplastia e teve um estente colocado para desobstruir um vaso sanguíneo. 7h31. Foragido suspeito de estuprar a filha e engravidá-la é preso em Goiandira. A Juliana Carnevale traz os detalhes dessa prisão. Equipe da Delegacia de Polícia de Goiandira cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem de 48 anos por estupro na forma continuada e tentativa de aborto. Os crimes foram cometidos contra a própria filha, que veio dar à luz o menino em 2015. O crime foi revelado em outubro de 2018, quando a vítima, já com 20 anos, compareceu na delegacia de polícia acompanhada de sua mãe e relatou que desde os 10 anos de idade sofria abusos sexuais por meio de toques nas partes íntimas. Já aos 14 anos, o suspeito passou a manter atos sexuais com a filha, vindo esta a engravidar quando tinha apenas 16 anos. Logo que tomou conhecimento da gravidez, o suspeito obrigou a vítima a ingerir medicamentos abortivos. Separado da mãe da vítima desde 2017, o investigado estaria vivendo em Goiânia. Porém, apesar das diligências feitas na capital, ele não foi localizado, razão pela qual foi requerida a sua prisão. Após ser localizado, o homem foi preso e, em interrogatório, confessou os fatos, negando apenas ter obrigado a vítima a ingerir abortivos. O inquérito policial foi concluído, remetido à justiça e o preso encaminhado ao sistema prisional. De Goiânia, Juliana Carnevale. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h33, já estamos chegando com as notícias locais aqui na nossa programação. Bom dia para você que nos acompanha, para você que está com o seu radinho ligado aqui na nossa programação. Esta é a sua 103,7, este é o seu Jornal Verde Vale. Vamos então com as informações, é claro, da área do Corpo de Bombeiros. Ontem nós tivemos um registro de 13 ocorrências, aqui atendidos pela corporação. E um destaque, esse foi por volta de 2h15 da tarde, quando as equipes de resgate, busca e salvamento foram acionadas. A BR-364, zona rural, a região da Serra da Urtiga, sentido Mineiros, Alto Araguaia, Santa Rita, para atendimento ao acidente de trânsito envolvendo 3 veículos de grande porte. No local, deparou com um dos veículos fora da pista, o segundo tombado sobre a via, o que impedia o trânsito em ambos os sentidos, e o terceiro no acostamento. Apesar da cena, não teve nenhum dos ocupantes feridos com gravidade e todos recusaram atendimento. Diante do fato, a equipe do Corpo de Bombeiros deixou então a ocorrência
aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal. Devido a esse veículo de grande porte atravessado na pista, o trânsito naquela região ficou impedido ali por várias horas até a retirada aí do veículo e destroços da pista, né, para desobstrução. Então foi registrado esse acidente ontem na BR-364. Agora 7h34, 7h34, a gente vai para a área policial da Liana. Ontem nós falávamos aqui no programa a respeito de diversos golpes. E eles continuam e agora com alerta sério para a cidade de Mineiros. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos lá, a gente começa trazendo o nosso cardápio do dia, né? Para você que está aí nos acompanhando, nesta manhã, bom dia para você, hoje quinta-feira, dia 15 de dezembro, ano 2022, de acordo aí com o clima-tempo, né? Para hoje, quinta-feira, sol e nuvem, chove durante o dia e à noite também, tá? A probabilidade é de 90%, 12 milímetros, a umidade relativa do ar entre 55% e 97%, o que pode vir chuva aí realmente, tá? A mínima 20, a máxima 28 graus para hoje. Vamos então às ocorrências. A gente começa trazendo situação de fraude, que é o mesmo estelionato, onde compareceu a delegacia de polícia a vítima alegando que chegou uma mensagem em seu aparelho celular dizendo que no cartão de crédito dela haviam sido feitas duas compras, uma no valor de R$5 e outra de R$130,89, em sites desconhecidos. Ela alega que não tem conhecimento dessas compras e buscou um boletim de ocorrência para realizar contestação dessas compras junto à entidade financeira. Vamos lá, ainda tivemos mais fraudes, né? Ou estelionato, como queiram. Registrado, a vítima foi até a delegacia e disse a seguinte informação, que passou a receber, né, ligações. Essa daqui é uma funcionária de uma instituição financeira. Ela procurou a delegacia de polícia após alguns clientes, né, da agência começarem a ligar, né, alegando aí que um suposto autor estaria se passando aí pela cooperativa de crédito Sicoob aqui de Mineiros. O mesmo fato também vem acontecendo com a Caixa Econômica Federal. Alegando, né, essa pessoa liga aí para os correntistas e não correntistas, alegando aí que há movimentações estranhas na sua conta ou que as contas foram hackeadas e começam a pedir informações, né? A comunicante, a funcionária da agência, inclusive relatou que os meliantes estão utilizando os telefones, conseguiram clonar os telefones das agências aqui da cidade de Mineiros. Os telefones fixos, ou seja, você recebe ali realmente uma ligação da agência, mas não é aparece ninguém da agência. Aparece o número da agência, mas não, de fato não é, né? Não é da agência, né? Foi clonado. A comunicante, então, também procurou a operadora, né, de telefonia para registrar esse boletim, né, por lá. Apesar disso, né, a Caixa Econômica já soltou uma nota informando, né, que ela não faz ligações, ela não pede dados aos seus correntistas por telefone. Agora o Sicoob também já procurou a polícia porque a situação ela tá séria. Ontem nós tivemos aí uma pessoa que teve uma movimentação de mais de R$80 mil e anteontem. E ontem, para hoje, nós temos uma aí de quase R$50 mil. Movimentaram a conta dela. Eu vou contar daqui a pouquinho para você. Nós tivemos também outro estelionato, esse daqui no valor de 15.100, mas foi um cheque, né? O cidadão, ele descobriu que algumas folhas de cheque haviam simplesmente desaparecido e alguém já estava aí, o detalhe, as folhas de cheque já estavam assinadas, né? O que é condenado aí pelas instituições. Você, a não ser que você viaje bastante, as pessoas costumam deixar algumas folhas de cheque, né, assinadas para que um familiar ou a empresa possa continuar as movimentações, enfim. Mas se você é pessoa física, não há necessidade de assinar aí com adiantamento as folhas. Enfim, diversas foram levadas e alguém está repassando essas folhas de cheque. Ele procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência. A gente não fala o nome porque o proprietário, né, não nos procurou, né, para que a gente possa fazer esse alerta, enfim. Agora sim, vamos a este caso.
É igual o caso de ontem, que a pessoa recebe uma ligação com o telefone da agência, né, dizendo que há movimentações estranhas aí na conta do correntista. A mesma situação aconteceu aí com essa vítima. É uma mulher dizendo que era funcionária do banco, só para você ter uma ideia, foram 2 dias de contato. Eles ligaram primeiramente ao fim do dia, né, informando que haviam movimentações estranhas na conta da correntista e que se ela realmente tinha feito aquelas transações. Lógico, ela não fez. Aí ela falou, não fui eu não. E o detalhe, a vítima, nesse caso, ela tentou, né, continuar o atendimento pela agência, direto na agência. Mas a pessoa do outro lado a convencia a todo instante de que o atendimento era real e que seria mais fácil para ela continuar ali. Ao final do dia, como estava meio tarde, e certamente, como o banco, eles colocam limites nas contas a partir de determinado horário, a pessoa lá do outro lado, o estelionatário, disse para ela, ó, tá muito tarde, não vai dar pra gente continuar hoje, amanhã nós continuamos o atendimento para resolver o problema da senhora. Eu até uma mulher. E pediu para que a vítima não comentasse nada com ninguém, pois era sigiloso, né? Que estamos investigando para tentar descobrir quem é que está fazendo isso. A pessoa lá do outro lado é bastante astuta e bastante profissional no que estava fazendo. Num outro dia cedo começaram a ligar novamente. Inclusive, neste caso, a pessoa do outro lado, o estelionatário, ligou no telefone fixo da vítima, sem ela ter passado o número. Ou seja, eles já tinham todas as informações possíveis dessa vítima. E eles conseguiram, né, fazer uma movimentação de cerca de quase 50 mil, R$49.751 da conta da vítima. Ela realmente notou que eles estavam mexendo no aparelho celular sem o seu consentimento. É o tal do o OneDesk, né? Que você baixa um programa, eles vão pedindo e vão passando orientações, enfim, que dá acesso remoto ao seu computador, ao seu celular, ao seu dispositivo eletrônico. Então, até agora, né, nós já tivemos 2 vítimas com valores altos, né, sendo transferidos. Uma de R$80 mil, essa inclusive fizeram empréstimo em seu nome. Quando a pessoa não tem aí uma quantia grande na conta, eles vão e realizam empréstimos. Um montante aí de 80 mil e agora um montante de quase R$50 mil, Daliana. E vale ressaltar que a Caixa soltou essa nota, né, como você falou, Jota, e assim, deixou bem claro, fez questão de deixar claro que não se trata de uma clonagem de número telefônico. Trata-se de uma técnica de golpe denominada número de ligação falsificado. Nessa técnica, o golpista aproveita-se de um serviço disponível pela tecnologia VoIP de alterar o ID, o número de telefone que se contrata da operadora. A Anatel, a agência reguladora de telefonia, não possui muitas regras sobre essa técnica, o voz sobre o IP, e nem ao menos sobre, aí repetiu aqui novamente o nome dessa técnica em inglês, né? Não possui então muitas regras, deixando a cargo das operadoras de telecomunicações atuarem segundo as suas próprias regras, porém estuda medidas para mitigar conforme uma consulta pública que já está acontecendo. Então a Caixa fez questão de dizer que não foram clonados os números dessas agências. É uma técnica utilizada, eles uma utilizam brecha. Uma brecha no sistema de telefonia. Resumindo aí o que a Daliana falou, eles mascaram o número, ou seja, eles colocam como para aparecer o número deles como se fosse de outra empresa, um outro número. Ao receber, aparece o número, mas o número que está ligando é outro. Ou seja, então não foi uma clonagem, sim uma utilização de técnicas, né, via internet para alterar, falsificar o número que está te ligando. Então você olha, tá ali o número da sua agência, né? E quando atende um pessoal, eu repito, profissional, e aí tem vários detalhes esta situação, um deles é o acesso aos dados dos clientes, e nós já explicamos como isso acontece. Há vazamentos, há venda de dados de pessoas na internet, né? Aí na Deep Web, Dark Web, geral, que seja, né? O nome. Enfim, há um mercado, um mercado clandestino
de venda de dados, né, de pessoas. Aí tem todos os tipos de informações, de parentes, telefones, CPF, número de conta, tudo isso o pessoal consegue aí de forma, é claro, ilícita. A investigação sobre esses fatos, nós já tivemos até notícias recentemente de crimes cibernéticos, do combate a crimes cibernéticos, a Polícia Civil do Estado de Goiás fizeram diversas apreensões, inclusive em São José do Rio Preto, com investigação em Goiás, em Rio Verde já tivemos prisões, e eles estão espalhados, eles não ficam tipo dentro de uma casa, todo mundo reunido, né? Montam equipes em todo o Brasil e cada um tem um papel dentro dessa organização criminosa. Por isso a dificuldade, é claro, de localizar e investigar esses fatos. Mas o que a gente quer chamar a atenção é para que você, quando receba uma ligação, mesmo sendo o número aí da sua agência, mesmo passando o nome do seu gerente, você prefira, é claro, o atendimento presencial. E lembrando aí, né, que a Caixa, inclusive, foi a que soltou aí a nota oficial, ela não entra em contato e não pede número de senha, não pede acesso ao seu telefone, enfim. Cerque-se de todos os cuidados e, é claro, verifique sempre aí as suas contas bancárias. Inclusive, a Caixa também disse que não atua dessa forma, instalando um programa no seu celular e fazendo uma manutenção à distância ali, ela não tem essa prática. E também temos notícias, não vou citar aqui o nome da instituição, né, para resguardar aí o sigilo da fonte, mas tentaram aplicar esse golpe ontem em uma agência lotérica aqui de Mineiros. Olha aí, até na agência lotérica, Exato. Né? E o contato por telefone aconteceu durante todo o dia de ontem. Eles não desistem fácil. Ligou para a pessoa por volta ali de 11 horas da manhã, meio-dia, perguntando, uma pessoa altamente, passando uma credibilidade muito grande, uma linguagem super formal ali, realmente, dizendo que havia detectado uma falha no sistema da lotérica e que deveria essa pessoa verificar ali se viu algum problema ou não. A pessoa disse, olha, eu tô pro almoço, mas eu vou voltar e verifico para você. Passou um pouco, a pessoa entrou em contato lá com a loteria, não temos nenhum problema aqui. Mais tarde, era uma golpista, era uma mulher, uma voz feminina, ligou novamente para essa pessoa, querendo saber, né? E aí, você viu, tá com problema aí na lotérica? Porque a gente verificou aqui que bloqueamos aqui um acesso que teve, algo nesse sentido. E a pessoa disse que não tem nenhum problema. A pessoa não desistiu, ligou mais tarde por volta de 17 horas, né? E aí, aonde a pessoa falou, não, eu instalo um aplicativo. Você instala um aplicativo Ndesk na sua máquina e nós fazemos o acesso remoto para resolver o seu problema. Né? E aí a pessoa falou assim, não, mas aqui a gente tem acesso, o nosso suporte de tecnologia, ele vem de outra cidade. Aí a pessoa querendo ajudar, não, mas eu consigo resolver para você aqui. São solícitos, né? E assim, então é uma linguagem realmente que passa uma credibilidade muito grande. A pessoa, claro, não caiu, né, já estava aí por dentro dessa fraude que está acontecendo, muitas pessoas relatando, chegou pra gente muitos relatos, muitos alertas, apesar de termos mais uma vítima, muitas pessoas conseguiram descobrir que não se tratava, na verdade, dos bancos por conta desses alertas que a gente faz, né, e também muitas pessoas não caíram. Olha, é importante você desligar o telefone e não dar trela, não dar conversa. Aqui nós tivemos outra vítima também, desse mesmo grupo, tá? Dessa vez aqui, entre transferências e empréstimos, um valor aproximado aí de quase R$9.000, tá? Os valor aqui pode ser maior, devido à vítima ainda estar averiguando outras contas também. Nós tivemos ainda uma pessoa que compareceu até a delegacia dizendo o seguinte, né? O suposto autor se passava aí por sua irmã, falando que trocou de número e que precisava aí de um dinheiro para pagar as contas, porque tinha trocado o celular e estava sem as contas aí para acessar. Os valores seriam, né, de 870, dois de 870, 1.900, contas também aí no valor de R$8.000, enfim, 1.400. Aqui não deixa claro se a vítima fez o depósito, mas acredito que não. Ela apenas relatou esta situação aí para os policiais para que pudesse ser investigado também. A
aqui, o Daliana, para encerrar o cardápio de hoje, nesta madrugada, por volta de 4h30 da manhã, um cidadão, de acordo... Mais um Estélio? Não foi um Estélio, é um cidadão aqui que, de acordo com o boletim de ocorrência, de acordo com a polícia militar, acho que ele achou que era galo, né? E subiu no telhado aí de um posto de combustível na madrugada. Como assim? Após ingerir aí bebida alcoólica e sabe lá mais o quê, né? O rapaz ficou meio doido. De acordo aí com a polícia, este cidadão, ele veio aqui para a cidade, ele veio de Goiânia para fazer uma entrega juntamente aí com um caminhoneiro. E aí resolveu tomar umas na madrugada, né? E por volta de 4h30 ele subiu no telhado. Perdeu a noção, né? Diz que não queria praticar nenhum furto no local. Ele apenas, né, sentiu ali aquele desejo enorme de ver a cidade por cima. Se sentiu encorajado, né, a subir ali. Queria imitar um galo certamente lá em cima do telhado. Enfim, a polícia o convidou a descer desse telhado aí na madrugada. Eu né? fico pensando hoje, a hora que ele acordar, ressaca moral. É dessa maneira, né? Vamos embora. 7h50, 7h50, vamos girando e trazendo aqui a voz do cidadão. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Vamos lá, a voz do cidadão, né? Tem uma interdição na rua ali entre o Boi na Brasa e o restaurante Casa Verde, né? Estão revitalizando o asfalto, colocaram alguns cones e a galera, carro pequeno, estão invadindo a interdição, né? O povo não respeita e quase pisou nos trabalhadores. Bom, aqui o pessoal tem aquela mania, por exemplo, se não colocar um cone perfilado, ou seja, um do ladinho do outro ali, e tiver algum espaço, couber um carro e uma moto, o povo passa. Parece que o cone para eles é apenas um enfeite, né? E eu quero dizer que não é um enfeite natalino não, viu, pessoal? Se tem o cone, é porque está impedido o trânsito naquele local. Então você deve procurar outro caminho aí, tá? 7h51 na nossa programação, bom dia. Pessoal pedindo aí troca de lâmpadas. Na rua Amazonas, quadra 4, lote 9, no bairro Divino Espírito Santo, tá? Acende e apaga constantemente aí, tá? Pessoal do IBGE trabalha no domingo na zona rural, olha, eles trabalham por produtividade, tá? Eles ganham por produtividade. Então, quem ganha por produtividade, se ao menos eu fosse, eu trabalhava todo dia, né? Para ganhar um pouquinho mais aí. É um trabalho temporário, né? A gente teve a confirmação aí que eles estão sim trabalhando na zona rural, né? Inclusive, se alguém souber, tiver essa informação para confirmar. Eles trabalham, é zona rural e zona urbana, né? O censo é em todos os locais. Mas no domingo, né? Talvez. Domingo, fica a critério, porque quem faz o horário é ele, né? Ele tem que cumprir uma meta, né? E quanto mais residências, quanto mais propriedades for visitada, é claro, né? Mais vai render para ele aí o trabalho vai terminar. Tá atrasado, viu? O censo demográfico tá atrasado, vários problemas, principalmente aí em contratação de pessoal. Foi difícil achar turma aí para poder fazer o censo esse ano. Tiveram que abrir 2 vezes o processo seletivo, né? Exatamente. Diversos processos seletivos, né? Foram realizados aí para contratação. Olha, motoristas não estão obedecendo o pare nas rotatórias. Por isso, muitos acidentes estão acontecendo, diz aqui a nossa cidadã. Avisa aí pro pessoal que está aposentando ou recebendo benefício. Ontem recebi uma mensagem do WhatsApp, né? Para fazer uma prova de vida. Aí me pediram foto e documentos. Né? Golpe. Né? INSS não entra em contato. A prova de vida ela é feita, né? Na agência bancária, tá? Ou na própria agência do INSS. Nunca passe fotos e dados aí por celular, tá? Lâmpadas em torno da GO. Se possível, colocar postes nas ruas de terra paralela à GO, né? Que vai ali da Perdigão até o setor Perobeiras. Ontem eu vi uma publicação do prefeito Aleomar, que ele entrou com um pedido na Goinfra, né? Que o órgão, né? De obras do estado de Goiás, solicitando uma duplicação da GO 341 no perímetro urbano. Ou seja, vai muito além de colocar postes, né? Nessa área por aí. Vai ser duplicada, ao menos o pedido para duplicação foi feito, né? Na publicação o prefeito Aleomar está bem esperançoso aí de que o pedido possa ser
atendido. Então, para essa região aí, há, né, a previsão de duplicação, tá? No perímetro urbano aqui da cidade de Mineiros. E antes da gente despedir, Jota, eu queria só dar um recado. A FAEG Jovem está arrecadando alimentos não perecíveis para realizar uma ação chamada Natal Solidário. Os alimentos estão sendo arrecadados, recolhidos até esse sábado, dia 17. As pessoas interessadas em doar podem ir até o Sindicato Rural de Mineiros, das 8 às 11 da manhã e de 13 às 17 horas, que fica lá na 2ª Avenida, no centro. Posteriormente, né, esses materiais, esses alimentos arrecadados serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social que constam no cadastro da Prefeitura de Mineiros. Então, fica aí esse aviso, né, que a FAEG Jovem está realizando essa ação solidária. Agora 7h54, Jota, ontem um som alto à noite, né? Achei que era aqui mais por cento, depois percebi que era na Pecuária, som altíssimo. Eu tava ouvindo lá do 31. Olha, eu moro do lado da Pecuária e eu não percebi um som alto ontem, né? O som fica alto quando a carreta passa, que ela tem um som. Mas posterior a isso, lá não está havendo sonorização alta. Então acredito que esse som não seja de lá também, tá? Eu moro bem do lado mesmo ali e tava de boa, tranquilo por lá. A não ser o som da carreta quando entra lá dentro, mas ela só entra, pega a criançada e já sai de novo. É o que eu percebi por lá, tá? Pessoal também fazendo diversos relatos aqui, avisa o pessoal, né? Pede o pessoal para roçar o mato às margens do Lago Municipal, né? Fazer uma melhoria por lá, o pessoal pedindo aí, viu? A Perobeira, mais policiamento por lá. Cidadão teve que arrancar as árvores, podar as árvores ali em frente à sua residência, porque a malandragem tava por lá, né? Só no baseadinho, na fumacinha, embaixo ali da árvore, tranquilo. A lâmpada queimada na Alameda das Orquídeas, quadra 12, lote 31, Jardim Florença. Trocou esses dias, já queimou novamente. Pede troca de lâmpadas na Avenida Contorno, quadra 26, lote 21, bairro Divino Espírito Santo, também pedindo por aí. Bom dia, Jota. Sobre as margens do Rio Verdinho, ali próximo ao Bar Beira Rio. Tenho ido pescar por lá, fazer pesca esportiva. Todo dia me deparo com lixo de toda espécie, né? Resquícios de fogo próximo às árvores, vegetação, enfim. O cidadão aqui fazendo a reclamação e um alerta, né? Eu tenho a licença de pesca esportiva e pratico somente a pesca e solta. Mas eu tenho observado que o pessoal tem ido aí às margens dos rios e deixado a sua sujeira por lá. Ele faz um alerta, é claro, conscientização. Também nós tivemos aqui 4 agências, é fácil resolver, 4 agentes da SMT numa rotatória, dá aulas de explicação sobre rotatória. Olha, meu amigo, 4 agentes não daria conta aqui desse Mineirão não, viu? Eu vou te contar. E assim, quando tem um agente, quando tem uma moto, se colocar só a moto ali no meio de uma rotatória, todo mundo faz bonitinho. Medo danado. Tirou, menino, aí todo mundo esquece. É uma amnésia danada que o povo tem. Tem um poder. Todo mundo sabe como que funciona uma rotatória. A SMT tem um poder. Quando as pessoas veem as motos, os carros ali, logo já dá um jeito de... O pendrive entra assim, todo mundo lembra, né, das aulas lá. Pessoal, né, que ganhou lotes aí do São Pedro, né? Pessoal que ganhou lotes aí no São Pedro, fazer a limpeza dos mesmos, né? Ao menos cuidar aí do seu lote, já que não estão construindo. O pessoal faz aí esse apelo por aqui. Jota, tô com medo de ter caído num golpe. Uma empresa se diz cobradora do Banco do Brasil, dizendo que a minha conta seria judicialmente bloqueada caso eu não negociasse a dívida. Fiquei na dúvida e paguei a entrada. E agora como irei saber se era um golpe? Bom, o valor de R$200 aqui. Primeiramente, você deveria ter, né? Aqui, ó, ela depositou ela deve o Banco do Brasil supostamente, mas a cobrança veio do Banco Santander. Deveria ir para o Banco do Brasil, não seria o lógico, né? Sim. Mas você deve ir procurar a agência. O pessoal da agência não vai sair correndo atrás de você para você pagar, não. Eles vão te explicar, olha, a sua dívida tá assim, né? Realmente essa empresa trabalha pra gente ou não, né? Pode procurar a agência aí, tá? Pra tirar essa dúvida aí. Aqui o outro cidadão tá mandando aqui, temos boas notícias para você, né? Aí uma financeira tem uma proposta exclusiva de crédito para a sua empresa.
limite de até 100 mil. Clique no aplicativo, aí eles mandam um link para entrar direto no WhatsApp e ali abocanhar um pouco, né, de coisa ali. A Jota, aqui a pessoa respondendo, né? Aqui onde eu moro, né, o pessoal do IBGE passou no domingo. Foram bem educados, estão de crachá, coletes, identificaram, mostrando o crachá e tudo mais. É aquilo que a gente falou, né? Realmente, então eles trabalham conforme, né, a demanda. Exatamente, né? Pedindo policiamento no Jardim das Perobeiras. Tá só o fumaceiro por lá. Agora sim, Daliana, é hora de dar tchau. Antes de dar tchau, só para mim fazer uma explicação aqui. Ontem, né, nós falávamos de uma ocorrência. Lembra que eu contei aqui que algumas pessoas teriam agredido um outro, né, na residência, né, de pauladas? Bom, um desses supostos agressores entrou em contato comigo para contar a sua versão. De acordo com ele, na realidade, é uma rixa antiga, né, desse cidadão que quando, de acordo aí com o denunciante, faz uso de algum tipo de entorpecente, e aí ele começa a fazer uma bagunça ali nos setores e implicar, inclusive, com o pai de um desses autores. E num momento de raiva, ali de um desentendimento, é que onde ocorreu essas agressões ali, né? Inclusive eles disseram que o cidadão em questão constantemente, né, realiza ali, tem problemas com a vizinhança. Então a gente deixa aqui o outro lado da história também a respeito. Mas eles afirmam que procuraram também a delegacia de polícia para poder fazer um registro contra este rapaz aí por perturbação, né, e também a agressão. 8h em ponto aqui na nossa Verde Vale. Bom dia para você. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Bom dia, Daliana. Bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo. E a gente finaliza então fazendo um alerta. Cuidado com o golpe do Ndesk. Se alguém te ligar dizendo ser funcionário do seu banco, pedir para você instalar esse programa chamado Ndesk. Ou te envio, né? Qualquer um deles, né? Fique em alerta, desligue o telefone e procure a sua agência física. Ou melhor, se ligar falando qualquer coisa, se dizendo passar por um funcionário do seu banco, desligue o telefone e vá até a sua agência física verificar aquela situação, porque os golpes estão acontecendo, muita gente caindo, inclusive nessa semana. Então, um bom dia para você e até amanhã. 8h01. Um forte abraço, ótima quinta-feira. Tchau, tchau. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.